Se nós pensarmos em ilusão, que é essa confiança excessiva que nós temos, nós sempre vamos envolver o dinheiro nessas ilusões. E quando a gente se ilude, a gente não consegue, por vezes, ter um comportamento adequado para corrigir. O nosso cérebro, ele é projetado para criar coerência nas histórias que nós vivemos. Não existe mudança sem dor. Nós precisamos estar dispostos a sair do nosso status quo. Nós precisamos estar dispostos a sair do nosso conforto, que pode ser inclusive um conforto cognitivo. Você vai errar. As suas previsões, elas vão ser, em muitos casos, errada. Por isso que é tão importante a gente construir um entendimento da realidade muito sólido. A ilusão é o primeiro dos prazeres. Essa é uma frase que eu li no livro Escassez e que faz muito sentido com várias e várias coisas que o Daniel Kahneman fala no livro Rápido e Devagar e que tem tantas outras vertentes, né, de artigos, de estudos que estudam o fato de nós, seres humanos, termos uma tendência a nos iludirmos. E essa tendência ela é muito mais forte do que nós possamos imaginar e ela acaba influenciando em várias áreas da nossa vida, inclusive na parte financeira. Então, o assunto de hoje é esta mania que nós, seres humanos, temos de criar ilusões frente às coisas, acabarmos nos frustrando e aí, a partir dessa frustração, a gente acaba piorando os nossos resultados, porque muda o nosso contexto, o nosso comportamento diante dessas coisas. Então, este é o tema do nosso episódio 91 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, temos um episódio novo aqui no podcast Mais Que Finanças. E se você já é de casa, você vai perceber que estamos num cenário um pouquinho diferente. Começou finalmente a chegar os móveis aqui no escritório, os estúdios vão começar a ser montados, só que chegou as estantes e ainda não chegou as prateleiras, os móveis de marcenaria, né? Que devem estar chegando próximo das duas semanas daqui pra frente. Meu Deus, como demora. Isso já é um baita exemplo de ilusão. A gente tem uma ilusão, né, quando começa a fazer essas coisas, de que, não, os prestadores de serviço, eles vão cumprir com o prazo pré-estabelecido, vai dar tudo certo, e na nossa cabeça aí, no que eles tinham nos passado, 40 dias estaria tudo pronto. Já estamos aí quase 3 meses com essa espera, né, para conseguir ter aí todos os móveis no escritório e deixar tudo bonito como nós gostaríamos. E por que isso é um baita exemplo de ilusão? Quando a gente fala de ilusão, a ilusão ela sempre vai estar pautada num excesso de confiança. E isso é um tópico do nosso maravilhoso Kahneman, né? Vocês que já estão por aqui, quem está chegando, saiba que essa aqui é a minha Bíblia. Eu amo este livro. É um livro riquíssimo e que, como diz Bruno Perini, muitos falam, pouco leem e menos ainda entendem. Então eu faço um exercício bem intenso, né, de realmente degustar todo o livro e decodificar ele e conseguir trazer para você o que ele nos ensina aqui de uma forma simples e aplicável. E aí tem uma das partes do livro, se eu não me engano, a terceira parte do livro, que vai falar só sobre confiança excessiva. E quando ele fala, né, sobre os aspectos de confiança excessiva, ele vai se debruçar exatamente nesses aspectos de ilusão, em que a ilusão, ela nada mais é do que a nossa falsa impressão de que nós conseguimos prever as coisas que vão acontecer, de que nós conseguimos compreender o contexto em que nós vivemos, de que nós conseguimos realmente atingir os resultados que a gente espera. Enfim, a ilusão ela sempre vai estar envolvida, né, nesse processo de nós confiarmos excessivamente nas nossas percepções. E aí a gente acaba se iludindo. Então, quando eu introduzi, né, dando esse exemplo da questão dos móveis, por que isso foi uma ilusão?
O Kahneman chama isso de falácia do planejamento, em que nós, por muitas vezes, nós colocamos prazos pré-estabelecidos para nós mesmos, para projetos, para resultados, para organização de rotina, e aí a gente estabelece aquele prazo. Então, assim, 40 dias os móveis vão estar aqui. Só que se nós formos ver para histórico de entrega de marcenaria, aqui além da marcenaria tinha toda essa estrutura de ferro, né? Então envolve mais do que um profissional. Quando a gente envolve tudo isso, nós já sabemos que os prazos que eles colocam, na maior parte das vezes, eles não cumprem. É só você pegar aí histórico de marcenaria. Não deveria ser assim, mas a vida, ela é como ela é e não como nós gostaríamos. E nesse quesito, existem, né, todas essas falsas ilusões de que, não, eu vou cumprir esse prazo. E muitas vezes não é má vontade da pessoa, do prestador de serviço, sabe? É porque ele também cai na mesma ilusão. Não, eu vou dar conta de fazer, eu vou fazer. E aí ele dá prazos que não são compreensíveis, né? Dá prazos que não são adequados, falha, e aí todo mundo fica frustrado. E então isso se chama falácia do planejamento, em que é estabelecido um prazo otimista, muito, né, dessa parte de excesso de confiança, e aquele prazo ele não é real. E aí ele é furado, né? E aí quando a gente se identifica, tipo, esse prazo era furado e não deu certo, gera essa frustração. Então a falácia do planejamento e eu não tinha nem intenção de dar esse exemplo, mas para introduzir aí os nossos tipos de ilusões, essa sem dúvida é uma grande ilusão que vem da falácia do planejamento, de nós nos iludirmos achando que a gente vai ter um prazo, um resultado e ele não vem. Então, só introduzir com esse exemplo, mas para que você compreenda qual vai ser a dinâmica do nosso podcast hoje. Primeiro, eu vou trazer um exemplo bem prático, além desse que eu já trouxe, falando sobre é sobre um cliente, mas obviamente eu vou pegando vários casos, né, e construindo uma história, uma narrativa que por vezes ela se torna de uma pessoa em si, de um cliente em si, um pouco ampliada para que você realmente compreenda os conceitos. Então não é que eu vou descrever exatamente a história de um cliente, eu vou pegando pitacos de histórias dos clientes, vou juntando e construo uma narrativa que faça sentido para esse episódio, até porque isso também protege a pessoa, né? Para que ela siga sendo completamente não identificável, digamos assim. Então eu misturo as histórias e isso faz com que ninguém se sinta, nossa, ela tá falando de mim, eu não gostaria que ela falasse. Então realmente eu construo uma narrativa para que a gente não caia nesse problema. Então eu vou partir dessa construção falando sobre uma família tradicional, digamos assim, uma família tradicional brasileira, e as ilusões que elas vivem e como que isso acaba impactando no próprio estilo de vida delas. E depois eu vou vir trazendo praticamente todas, não todas, porque é bastante coisa, mas todas as ilusões que o Kahneman descreve dentro do livro Rápido e Devagar, nessa terceira parte. Então eu vou falar sobre todas as ilusões que ele descreve ali e qual o impacto dessas ilusões na nossa vida, tá? E aí, no que eu vou trazendo as ilusões, eu vou trazendo também as soluções. Ok, eu entendi que eu me iludo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Antes de nós começarmos, o que esse aspecto de ilusão tem a ver com dinheiro, né? Por que eu decidi trazer este tema e o que ele tem a ver com comportamento financeiro? Tudo. Porque se nós pensarmos em ilusão, que é essa confiança excessiva que nós temos, nós sempre vamos envolver o dinheiro nessas ilusões. É a ilusão de que eu vou dar conta de investir o quanto eu tinha planejado. É a ilusão de quanto que eu vou ganhar no ano que vem, ou no outro ano, ou em 5 anos, que por vezes se concretiza, mas boa parte das vezes nós erramos nessas projeções, para cima ou para baixo. Mas é muito difícil que a gente consiga fazer uma projeção e crave a projeção, sabe? E eu vou falar sobre isso quando eu falar e descrever as ilusões que o Kahneman traz no livro. Mas, então, relacionado com finanças,
sempre vai estar envolvendo uma ilusão, porque a gente sempre vai estar projetando errado. Ilusão também de pensar assim, nossa, eu vou reorganizar minha vida financeira em um mês, eu vou construir os meus resultados e vou melhorar todo o meu comportamento em 2 meses. E isso, na maior parte das vezes, é ilusão. Então, nós precisamos ter consciência de que nós nos iludimos. Porque se nós não tivermos consciência de que nós nos iludimos, a gente vai seguir se iludindo. E quando a gente se ilude, a gente não consegue, por vezes, ter um comportamento adequado para corrigir. Por quê? E o Kahneman fala sobre isso também. Quando a gente cria uma ilusão e aquilo que nós tínhamos projetado não dá certo, ao invés de nós corrigirmos a nossa crença e mudarmos a nossa visão do mundo e dizer assim, poxa, eu errei, então eu devo corrigir, o que a gente faz? A gente cria justificativas para dizer o motivo pelo qual aquela previsão que nós tínhamos não deu certo naquele contexto. Então pensa só, digamos que você tenha projetado na sua vida um nível de investimentos mensais e que isso, como você já deve saber, vai partir de uma correção comportamental. Porque se até então tu gasta tudo que tu ganha, tu tem um comportamento que muitas vezes vai ser disfuncional. Para que tu consiga guardar e economizar todos os meses, não é simplesmente assim, economize todos os meses. Isso todo mundo sabe. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Na realidade, eu tenho que fazer uma correção do meu comportamento para que sobre recurso para que eu invista todos os meses. E aí, quando tu faz essa construção e aí tu acaba não batendo a meta que tu havia estabelecido, porque tu não faz esse ajuste comportamental, tu te ilude mais uma vez. Ao invés de olhar para essa construção e dizer assim, nossa, eu não bati aquilo porque eu me iludi, porque eu deveria ter feito um ajuste comportamental e não fiz. E isso resultou no resultado que deu. Resultou no resultado que deu, é ótimo, né? Só que ao contrário, o que você faz? Nossa, não deu aquela meta que eu tinha estabelecido porque aconteceu um imprevisto muito grande. E bati o carro, meu cachorro adoeceu, ou é porque o contexto econômico não tá bom, ou sempre há uma justificativa. E aí esta justificativa te afasta ainda mais da realidade. Porque essa justificativa, ela tapa o teu comportamento e ela desloca a tua atenção para fatores externos que você vai olhar para esses fatores externos e vai pensar, é por causa disso que não foi aquilo que eu tinha projetado que aconteceu. Nada a ver com o meu resultado, com o meu comportamento, desculpa. Quando, na verdade, o que fez com que você não alcançasse aquele resultado que você tinha projetado foi que você não conseguiu fazer as correções necessárias no seu comportamento. Então, isso é um ponto bem importante, sabe? Para comportamento financeiro e para que nós possamos ajustar as nossas percepções em relação aos nossos resultados, aos nossos objetivos, aos nossos ajustes comportamentais e com isso a gente consiga definitivamente caminhar na direção dos nossos objetivos, já que o principal objetivo aqui do podcast Mais Que Finanças é que você melhore a sua relação com o dinheiro para que você viva melhor e alcance seus objetivos, né? Tome decisões que te aproximem dos teus objetivos e com isso tu tenha bem-estar. Então, esse conceito de ilusão ajuda muito nesses aspectos. Dito isso, né, e explicado o motivo pelo qual ilusão é importante para que a gente consiga compreender comportamento financeiro, vamos a um exemplo prático de uma família iludida. E pode ser que você se identifique com essa família iludida. Pensa numa família tradicional brasileira, casal e 2 filhos, tá? Isso é o padrão de boa parte das famílias, embora o número de filhos cada vez mais vem diminuindo e a gente já não tem, assim, não é tão normal como antes. Se a gente pega, por exemplo, os nossos avós, eram 11 filhos, né? Aí depois os nossos pais, 2, e pode ser que na minha geração a média esteja em 1, e pode ser que se você é mais novo do que eu ainda, tem lá seus 20 anos,
Pode ser que para sua geração isso ainda reduza mais. Mas enfim, comentário paralelo completamente feito. A família normal é uma família que tem 2 filhos, um casal, e que essa construção faz com que eles criem algumas ilusões, como qualquer um de nós. E aí, um outro ponto, né? Você pode escutar e dizer assim, então a Jéssica é imune às ilusões. Notes. Não, eu não sou protegida completamente por essas ilusões. Eu também me iludo, eu também caio em várias ilusões, em vários erros cognitivos. O Kahneman mesmo diz no livro que ele, talvez por todo o conhecimento que tenha, ele tem algum nível a mais de proteção, porque ele tem consciência. Mas muitas vezes essa consciência, na hora H, ela se perde e a gente comete erro como qualquer um outro, sabe? Então, se manter atento é sempre bem importante. Então, também não estou imune às ilusões. E aí, essa família brasileira, tradicional, casal, 2 filhos, os pais, obviamente, trabalham, né? Os pais ali estão, digamos, empreendendo, que é uma coisa, e eu vou trazer o empreendedorismo porque realmente é um campo que muitas vezes a gente se ilude dos resultados, se ilude das projeções que a gente faz, da complexidade que é. E aí, eles têm essa construção. Num dado momento, a empresa deles começa a crescer, né? Começa a ter um bom resultado. E eles fazem, com base nesses bons resultados que estão tendo, uma projeção de crescimento constante, em que eu pego, e isso é normal ser feito em projeções financeiras. Nós vamos pegar um denominador de crescimento do passado, vamos aplicar esse denominador do crescimento do passado para projetar o futuro, e com isso a gente consegue, entre aspas, a gente já vai entender por quê, construir uma previsão do que vai acontecer no ano seguinte. Então, digamos que essa família, no final do ano, tenha parado e feito essa projeção de quais seriam os resultados dela no decorrer do ano. E como uma família que já escuta o podcast Mais Que Finanças, ela entendeu que a construção da rotina da vida dela também impacta no comportamento de tomada de decisão e, consequentemente, nos resultados. Então, ela também projeta ajustes comportamentais. Lá no início do ano, ela estabelece: todos os dias nós vamos fazer exercício físico, vamos adequar a alimentação, vamos deixar tudo, a rotina, né, toda organizada, os filhos na escola, aí os filhos têm todas aquelas construções, né, que normalmente quem tem condições usa disso para organização de rotina e para envolvimento das crianças no esporte. Então vai lá fazer o balé, vai lá fazer o vôlei, vai lá fazer o basquete, enfim, organização dessa logística para levar os filhos e voltar, enfim, tem toda uma organização familiar que exige, né, quando se tem filhos. E aí eles organizam tudo isso e dizem: bom, o ano que vem a projeção de resultado financeiro da empresa é essa, a nossa rotina vai ser essa, os nossos filhos vão fazer esses esportes, nós vamos levá-los eles nesses horários, nesses dias, né, para fazer os esportes. Nós vamos ter uma pessoa qual vai cuidar da nossa casa, fazer a nossa alimentação, enfim, então eu tenho lá a pessoa que vai fazer a minha alimentação. E o ano está com vários cheques aí a serem dados, vida perfeita a ser vivida no ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Digamos que isso eles tenham feito lá no final de 2023. E aí a vida começa a acontecer. Gera, acontece, né, um problema inesperado, e entenda, problemas inesperados acontecem na vida de todos nós, todos os dias. Então os problemas, eles não são inesperados. A vida, ela tem problemas e nós precisamos aprender a lidar com esses problemas das melhores formas, porque senão vai acontecer exatamente o que eu vou mostrar dessa família. Acontece um problema na família, digamos, vou dar um exemplo de uma coisa que já aconteceu comigo e que não é esperada. Um dos filhos tem lá cálculo renal. Eu tive cálculo renal num momento bem inesperado, que foi quando eu vim aqui para Florianópolis, né, em 2016. Eu estava entregando a minha dissertação de mestrado, eu estava voltando na universidade, da entrega, né, do impresso para a banca, e tinha passado por uma crise, tinha feito alguns exames, meu médico me liga e diz assim: Jéssica, onde tu está?
eu estou voltando da universidade. Não, passa em casa, pega o que precisa e vem para o hospital. Nós precisamos fazer uma cirurgia. Desta forma. Uma coisa completamente inesperada, né? Eu não estava esperando passar por uma cirurgia naquele momento. Eu estava entregando a minha dissertação de mestrado para a defesa e organizando a minha mudança para vir para Florianópolis, que estava tudo certo para ser na segunda-feira seguinte. E aí meu médico me disse que eu tenho que ir para o hospital fazer uma cirurgia. Então, assim, obviamente eu não previ que isso ia acontecer. E obviamente existe uma ilusão de que o script ia acontecer exatamente como eu tinha estabelecido. Eu ia entregar minha dissertação, porque a gente entrega impressa 30 dias antes da banca efetiva, né? Eu ia vir para Florianópolis, eu ia me instalar neste um mês. Depois eu voltava para Santa Maria, defendia a minha dissertação e voltava para Florianópolis e tocava a minha vida que ia começar meu doutorado. Foi mais ou menos assim, só que com esse imprevisto no meio do caminho. Então, digamos que nessa família, um dos filhos tenha tido este pequeno infortúnio, assim como eu tive. Ok, aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque daí a rotina que tinha sido pré-estabelecida, ela é quebrada. Porque eles tinham projetado uma rotina diária de alimentação, uma rotina diária de academia, uma rotina diária de levar as crianças para o exercício físico. Isso, naquele momento, finaliza. Por quê? Agora a gente está indo todo mundo para o hospital. Agora, a disponibilidade do carro que tinha para levar o outro irmão no exercício lá, na natação, no balé, sei lá o que, já não vai mais acontecer. Então agora eu já preciso ajustar para daqui a pouco essa criança ficar em casa, porque não tem mais como cuidar, porque a outra criança está no hospital. E aí as coisas começam a degringolar do ponto de vista da construção da ideia de vida que tinha sido pré-estabelecida como a vida a ser vivida naquele ano. Só que qual é o problema disso? Acontece isso na vida de todos nós. Só que qual é a repercussão para uma família que constrói uma ilusão muito grande dos seus resultados e da sua rotina? Ela começa a se frustrar. Ela começa a se frustrar e pensar assim, poxa, não tá dando nada certo que eu tinha planejado. Aí, essa frustração, e óbvio, né, todo mundo que passa por uma situação de doença, talvez eu não tenha dado o melhor exemplo da doença, poderia ter sido um outro exemplo, né, menos que envolva a saúde, porque quando a gente tá com problema de saúde, a atenção, ela é completamente deslocada para a saúde e pouco importa a rotina, eu só quero me salvar do problema que eu tô tendo, né, e para uma família que tá passando por isso, é óbvio que isso acontece. Então, talvez eu não tenha sido tão inteligente, digamos assim, no exemplo que eu dei. Mas vamos supor que, né, descartando esse aspecto, vamos supor que realmente, assim, essa projeção tenha tido, tenha feito, né, esse problema que foi a cirurgia, tenha feito com que a família tenha que mudar a sua rotina, até porque, digamos que essa pessoa, assim como eu, que aconteceu comigo 2 anos depois de 2016, em 2018, fiz uma nova cirurgia renal, teve uma complicação na cirurgia e eu passei 20 dias praticamente de cama. Então, digamos que tenha sido essa a situação dessa família. A criança volta para casa já com a cirurgia feita, só que agora ela está acamada e precisa de uma atenção e de uma rotina completamente diferente. No que muda essa rotina, obviamente muda o foco atencional desses pais, que antes estavam focados em manter a rotina e focar no crescimento da empresa, agora eles têm um outro problema para gerenciar, para administrar. E aí, esse novo problema que eles têm para gerenciar tira a atenção deles do que era, por exemplo, construir resultados na empresa. E eles deslocam a atenção deles para a manutenção da saúde do filho. Quando eles fazem isso, os resultados da empresa começam a cair. E aí aquela projeção de resultado que havia, né, sido estabelecida começa a não acontecer. E eles não se dão conta que o fato é que a atenção deles não está direcionada para trazer os resultados que eles tinham previsto. O fato é que a atenção deles está para o problema e não para trazer o resultado, e que faz parte. Só que ao não se dar conta de que aconteceu aí um deslocamento atencional,
eles se iludem mais uma vez. E aí eles se iludem do ponto de vista negativo, de não tá dando nada certo, a empresa não tá atingindo os resultados, busca justificativas que não são justificativas plausíveis para aquele resultado. O Nassim Taleb, ele chama, né, essa construção de olhar para uma situação e construir uma narrativa, ele chama de... Me fugiu o nome. Pera, eu anotei em algum lugar. Eu não sei o que é da narrativa. Falácia da narrativa. Acho que é. Eu ainda não achei. Perdi. Isso, falácia da narrativa. Às vezes me foge. São tantos nomes que às vezes me fogem os nomes na cabeça. Quer ver? Música. Meu Deus do céu, eu erro todas. Mas a falácia da narrativa é justamente isso, assim. É o fato de que, diante de uma circunstância, nós pegamos experiências que nós já tivemos, e digamos que essa família no passado tenha sofrido vários problemas de resultado mesmo, eu quero fazer isso na minha vida e não dá certo, eu quero construir isso e não dá certo, eu quero esse trabalho e não dá certo. Então, digamos que eles já têm uma crença de incapacidade arraigada nisso, né? Então, eles pegam todas essas experiências que eles viveram e, a partir desse aprendizado passado, eles alocam esta crença dentro da nova análise do novo contexto. Então, agora, eles olham para esse novo contexto não percebendo que o fato da filha estar doente foi o que diminuiu o nível de produtividade e boa tomada de decisão na empresa. Eles pegam a compreensão deles do passado e eles jogam para esta situação. E aí eles olham para essa... Por isso que se chama falácia da narrativa, porque tem toda uma história que constrói uma narrativa e que faz com que a minha percepção da realidade atual pareça real. Pareça que é aquilo ali mesmo que eu estou olhando, é o que está acontecendo. Os resultados não estão bons, nós não somos bons o suficiente, nós não damos conta, nós não sei o quê, nós não sei o quê. Por quê? Peguei uma crença passada, aloquei numa situação atual, só que esta construção da narrativa, ela não era válida para esse contexto. Só que eu simplesmente transpus essas crenças para a situação atual. E aí, ao olhar para isso, eles começam a se frustrar. A gente não é bom o suficiente, não vai dar conta, não tem resultado. Aí o que acontece? Isso vai fazendo com que amplie-se as dificuldades dentro dessa família. Porque agora esta família que tem uma criança debilitada, que não está tendo um resultado na empresa, está ficando sem dinheiro. E aí, isso vai gerando apatia, que é essa anedonia, né? É tu não ter vivacidade, é a tua energia começar a ficar mais baixa, é tu ficar mais deprê, é tu não conseguir ver mais o mundo com os mesmos olhos que tu tinha e via antes, de brilho. E aí isso vai fazendo com que você só tem um ditado que diz que enxuga gelo, né? O gelo derrete, tu enxuga o gelo. Só que ele nunca vai parar de derreter até que ele acabe, porque ele é um gelo. Ele não vai ficar duro fora da geladeira, do freezer. Então tu tá sempre enxugando o gelo e não está tendo esta vivacidade de buscar as resoluções. Tu entra nesse ciclo de apatia, nesse ciclo de anedonia. E nisso você começa a comprometer ainda mais os seus resultados. Por quê? Porque agora você não tem energia, você tem um filho doente e você começa a comprometer a tua rotina inteira, porque tu tá mais para baixo, então tu já não vai fazer mais o exercício, não vai mais levar o outro filho para fazer exercício, não vai mais te alimentar direito, porque tu diz assim, tô com tanto problema que tudo bem comer uma pizza, tudo bem ficar comendo mais doce, tudo bem não seguir a dieta. E aí tu muda completamente o teu contexto de vida. Tu muda completamente a tua rotina. E aí, ao mudar a tua rotina, tu muda teu estado de espírito, tu muda teu resultado. Percebe a importância disso? Percebe a importância de identificar esses nós que nós vamos dando nas nossas vidas?
e que por vezes a ilusão, ela aqui é extremamente presente, e aí é uma ilusão de compreensão. Esse é o nome que o Kahneman dá. O Nassim Taleb explica, né, a ilusão da compreensão por meio da falácia da narrativa, e o Kahneman, ele, usando, né, essa explicação do Nassim Taleb, ele fala sobre esse conceito, ilusão da compreensão. Nós nos iludirmos sobre o quanto nós compreendemos daquele contexto. Porque para essa família, o fato de não estar tendo resultado não tem nada a ver com essa construção toda que eu trouxe. Eles vão olhar, vão ter essa ilusão da compreensão, dizendo que eles não são capazes, que o filho está doente, que nada dá certo na vida. Só que eles não percebem que, na verdade, toda essa construção passada construiu as crenças deles, que fizeram com que eles criassem uma ilusão da compreensão do momento atual, que eles estão mais apáticos nesse contexto e que, por causa disso, estão tendo resultado negativo. Eles não têm essa compreensão da realidade. De que, na verdade, os maus resultados na empresa é porque eles estão com uma rotina disfuncional, dado a crença que era de desvalor, por exemplo. Percebe a riqueza dessa compreensão? É sério, por vezes eu fico falando assim nos podcasts e penso assim, nossa, isso aqui, compreender essa lógica que não é nada lógico do nosso raciocínio, da nossa forma de encarar a vida, isso muda tudo. Sabe por que que muda tudo? Porque ao mantermos essas ilusões, nós não vamos para as resoluções. Se essa família não entender que ela está tendo uma ilusão da compreensão e que, na verdade, para corrigir, e é isso que o Kahneman descreve como uma correção disso, que para corrigir essa ilusão ela vai obrigatoriamente precisar entender e mergulhar em suas crenças, porque é a crença do passado, da construção da história da narrativa passada, que fez com que elas compreendessem de forma iludida a situação atual. Sem compreender de onde veio essa construção histórica, ela vai só retroalimentar aquele problema. E daqui a pouco ela vai passar o ano inteiro assim. A filha já saiu da cama, a filha já ficou bem por causa da cirurgia, só que aquilo ali mudou tanto o contexto de vida deles que agora eles seguem com uma alimentação ruim, eles seguem sem fazer exercício físico, eles seguem mais preguiçosos e eles seguem sem resultado. Se não se acordar para olhar isso e dizer assim, acorda, a tua falta de dinheiro lá na empresa é porque o teu comportamento está diferente do que era no ano passado. Você não está fazendo o que deveria ser feito. Porque você caiu nesse processo todo, nesse ciclo todo de retroalimentar esses sentimentos ruins. E o fato não é só retroalimentar o sentimento ruim, é a percepção, é a visão do mundo, né? De ser uma visão do mundo negativa sobre si mesmo. Sobre não vai dar certo, sobre a empresa tá um fracasso, eu não consigo manter uma rotina. E aí, tu realmente vai retroalimentando isso. E aí tu vai vivendo isso. Percebe? Eu espero de coração, e é por isso que eu trouxe esse exemplo, que você tente olhar para a sua vida e que você tente perceber se você não está incorrendo numa ilusão da compreensão, numa falácia da narrativa. O Daniel Kahneman fala no livro que quando a gente conta histórias para nós mesmos muito bem contadas, que parecem muito coerentes e que são sempre, né, alicerçadas nas experiências que nós tivemos no passado, na nossa vida, que quando a gente consegue construir histórias muito bem boladas na nossa cabeça, e a gente tem essa capacidade de fazer isso, que mesmo que aquilo ali não seja verdade, nós caímos na ilusão da validade. Então, se a história se mostrar coerente,
no sentido de eu não dei certo no passado, eu não consigo manter uma rotina, eu não consigo dar conta de comer direito, eu sempre tenho impulso para comer mal. Se tu construir uma narrativa muito forte em cima disso, tu acha que isso é a verdade. E sendo verdade, você não consegue sair desse ciclo. Isso é uma outra ilusão discutida, que se chama ilusão da validade. Eu, por ter tanta coerência à minha história, eu acho que a minha história é verdadeira. E como eu estava dizendo, eu espero de coração que essa história que eu disse dessa família, ela te sirva para construir uma nova coerência na tua história. Que você possa fazer uma autoanálise da sua própria vida e da sua percepção sobre a sua situação, seus resultados, a sua rotina. E falando em rotina, eu compartilho muito a minha rotina no Instagram, né? E as pessoas dizem, faz um podcast sobre rotina. Eu vou fazer vou colocar na minha lista. Mas o que eu quero é que você consiga, a partir dessa história, fazer essa autoanálise e perceber se talvez você não está incorrendo nessa ilusão da compreensão, nessa ilusão da validade. Se você não está contando histórias para você mesmo que parecem muito coerentes com o que tu já viveu, mas que na verdade não são válidas. Porque essas histórias, elas estão retroalimentando o teu comportamento disfuncional e te afastando dos teus objetivos. E se tu conseguires te dar conta dessas histórias disfuncionais que você conta para você mesmo, você acorda para a vida. É tipo, meu Deus, eu acordei para a vida. E aí eu fiz, né, toda essa análise para um dos meus clientes e eles disseram assim, nossa, é impressionante como parece que limpa, sabe, a visão e a gente consegue ter mais motivação para reiniciar, para dar um start novo, para dizer assim, ok, esse era o contexto, agora a gente está na hora de acordar para a vida e fazer o que precisa ser feito, vamos reorganizar a rotina de novo, vamos reorganizar a alimentação, reorganizar a atividade das crianças, nos reorganizarmos, impormos alguns limites que a gente deixou muito flexível, por exemplo, gastos com o supermercado. Daqui a pouco deixo gastos com o supermercado altíssimo, porque estava com tanto problema ali que começou a ficar muito flexível com essas coisas. E aí essa flexibilidade aumentou os gastos. E aí, como a empresa não estava dando o retorno necessário, começou a ter problema financeiro, como eu já disse. Então, é olhar e dizer assim, nossa, a gente estava errando aqui, vamos corrigir, vamos, sabe? E construindo uma nova estrutura para um novo recomeço. Se você não perceber que você está caindo nessas ilusões, não tem recomeço. Tem só a retroalimentação de uma situação ruim. Então, o meu convite até esse momento é que para você pare, daqui a pouco dá até um pause aqui, a gente tá aí 40 minutos do episódio, dá um pause aí e faz essa análise. Onde eu estou? O que eu estou esperando de resultados da minha vida que eu não estou alcançando? Digamos que seja a manutenção de um investimento para a reserva de emergência. Aí você vai pensar, qual a ilusão que eu estou tendo sobre isso? Será que a minha ilusão é por causa de imprevistos? Que eu construí uma falácia da narrativa aqui dizendo que, mas é por causa dos imprevistos, né? Ilusão da compreensão. Eu compreendo que eu não estou batendo porque eu estou tendo muito imprevisto. Tá, mas para aí. Esses imprevistos realmente são imprevistos ou são coisas naturais da vida? É só a vida acontecendo. Eu adoro essa frase. Já disse aqui, eu acho que várias vezes, né? Quem me ensinou ela foi a Fernanda, uma colega minha de doutorado. Pesquisa na prática, para quem é do meio acadêmico, super indico que você siga ela. Pesquisa na prática no Instagram. Aqui também eu acho que já tem canal no YouTube. Ela estava começando a fazer canal no YouTube, mas no Instagram é muito forte. E ela me ensinou essa frase. Amiga, ela me dizia, é só a vida acontecendo. Arregaça as mangas e segue pra frente, porque é só a vida acontecendo. Então, assim, imprevistos, todos nós temos.
Então, nós temos que estar preparados para os imprevistos, porque eles vão acontecer. Isso não pode ser usado como desculpa. Porque senão tu vai te agarrar nessa desculpa e tu não vai fazer o que você precisa fazer, que é a mudança comportamental. Que é, por exemplo, por causa dessa construção, tu pode daqui a pouco estar flexibilizando o supermercado, que nem esses exemplos que eu estava dando. Então, para e faz essa análise. Que histórias eu estou contando sobre a minha própria vida e sobre os meus resultados, que são ilusões, mas que eu estou me agarrando nessas ilusões para justificar a vida que eu estou levando e o não alcance daquilo que eu quero. E aí vai limpando, né, essas ilusões e botando o pé no chão. E aí muitas pessoas me dizem assim, nossa, Jéssica, mas é muito difícil fazer isso, porque se dá conta do real dói. Se dá conta de que aquele mundinho que a gente construía na cabeça não era o real, dói. E eu não quero fazer isso. E aí eu te convido a fazer uma outra reflexão. Não existe mudança sem dor. Não existe mudança sem dor. Nós precisamos estar dispostos a sair do nosso status quo. Nós precisamos estar dispostos a sair do nosso conforto, que pode ser inclusive um conforto cognitivo. Já tem episódio aqui falando sobre dissonância cognitiva, né? E o tanto que a gente busca conforto cognitivo. E esse conforto cognitivo não aumenta não melhora o nosso comportamento, né? Então, assim, tu vai passar por dor, faz parte passar por dor, mas é essa dor que vai te levar para o mais. Então, te convido a passar um pouquinho por essa dor e fazer essa análise. E aí, a partir, né, dessa construção, nós percebemos, e eu já dei 2 conceitos importantes aqui, que foi a ilusão da compreensão e a ilusão da validade. Mas o Kahneman discute vários outros aspectos relacionados a essas ilusões. Por exemplo, o fato de nós termos ilusão da compreensão gera 2 vieses que são super importantes na nossa vida para distorcer a percepção que a gente tem da realidade, que é o viés da retrospectiva e o viés do resultado. O Kahneman diz assim, sabe essa frase que a gente diz, eu sabia? Ele diz, exclui esta frase do seu vocabulário, porque esta frase não te ajuda em absolutamente nada, você não sabia de nada, porque o mundo é muito incerto, e nós acharmos que sabíamos o que ia acontecer é uma completa ilusão. E aí isso é tratado como o viés da retrospectiva, em que a gente acha que já sabia, só que só depois que aquilo aconteceu. E o nome viés da retrospectiva é exatamente isso, né? Quando nós olhamos pelo retrovisor, é fácil contar a história que passou. Porque eu já vi, eu já vivi, então eu consigo olhar e contar. Mas eu só consigo olhar e contar porque eu estou justamente olhando para o retrovisor. E o quanto isso não acontece no nosso mundo financeiro, né? Aí eu já sabia que esse não era o caminho certo a seguir. Por que eu fiz isso? E aí entra um outro aspecto que é o arrependimento. A gente acaba se arrependendo do que a gente fez, porque a gente já tem o resultado na mão. Só que daí a gente tem que entender que hoje, com as informações que eu tenho, com o contexto que eu tenho, com o conhecimento sobre mim e sobre o mundo, a minha decisão é esta. E eu vou ter que assumir as consequências dessa minha decisão. Mesmo que daqui a 1 ano eu olhe para trás e disse assim, puxa, eu já sabia que não ia dar coisa boa. Não, 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 não. Você não sabia. Então, você precisa olhar para isso e entender que você vai errar. As suas previsões, elas vão ser, em muitos casos, errada. Por isso que é tão importante a gente construir um entendimento da realidade muito sólido. Depois eu vou trazer um passo a passo, que eu não gosto de passo a passo, mas só para que você consiga diminuir essas ilusões, né? De que, eu poderia construir essa realidade, eu poderia ter feito diferente. Talvez com as informações que tu tenha hoje, com o conhecimento que tu tenha hoje, com o entendimento da realidade que tu tenha hoje, tu não poderia ter agido diferente. Eu brinco que é soltar o chicote, né? Eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito isso. 1 minuto. Meu computador acaba de morrer.
Voltando, tivemos um problema técnico. Eu não me dei conta e deixei meu computador sem o carregador, né? Agora já voltou. Então, voltando ao raciocínio, a gente sempre tem essa ilusão, né, de que nós poderíamos ter previsto aquele resultado e nós acabamos incorrendo nesse viés da retrospectiva. Então, solta o chicotinho na tua mão, dizendo assim: nossa, eu já deveria ter previsto que isso aconteceu, porque a nossa capacidade de fazer isso é muito baixa. Só que, por outro lado, também, entendendo disso, nós temos que olhar o mundo mais uma vez de uma forma extremamente realista, não cair na ilusão de achar que nós sabemos. E tem uma passagem no livro do Kahneman que ele diz que é muito interessante em relação a essa ilusão retrospectiva e que envolve também a ilusão de resultado. Ele conta a história, não conta a história, mas dá como exemplo assim um médico, né? Pensa um médico que sugeriu para uma pessoa fazer uma cirurgia. Me fugiu a palavra de cirurgia da cabeça. Mandou fazer uma cirurgia e ele disse para todos os familiares que, olha, essa cirurgia é extremamente simples, não tem nenhum risco, fiquem tranquilos. Parará, parará, parará. Tipo uma cirurgia de cálculo renal que todo médico diz que é a coisa mais idiota que tem. E posso garantir que não é tão idiota assim e é bem dramática. No caso, as minhas já foram tanto dramáticas, né? A segunda, principalmente. Estrelei meu dedo, deve aparecer o barulho por aí. Portanto, o que acontece, né? Ele disse isso e acaba que há um problema no meio da cirurgia e realmente a pessoa vem a falecer. Depois que eu tenho esse resultado na mão e que isso vai para um júri, o júri vai dizer assim: nossa, esse médico foi negligente, porque era óbvio que essa cirurgia poderia gerar algum problema. O médico foi extremamente negligente ao não sinalizar esses riscos e a não se proteger desse risco. Só que o que está acontecendo aqui? Viés do resultado. Esse júri, ele só está fazendo esta interpretação porque ele já tem nas mãos o resultado. Então fica muito mais fácil agora eu olhar e dizer assim: era óbvio. Tá, mas era óbvio porque tu já tem o resultado. Porque tu está incorrendo no viés do resultado e no viés da retrospectiva. Agora olha para tua vida financeira. Você cria várias ilusões de que você vai atingir um resultado X, Y ou Z. E aí, depois que você não alcança, eu vou dizer assim: ah, mas era óbvio que não ia dar certo. Era óbvio que. Óbvio pra quem? Depois que tu tem o resultado na mão, aí tudo parece óbvio. Mas como nos protegermos de coisas que parecem óbvias depois que aconteceram, mas como nós nos protegermos desses fracassos, né? Essa é a grande questão. Porque depois que o fracasso acontece, por exemplo, tu não conseguiu fazer os investimentos que tu queria, aí tu olha pra isso e diz assim: nossa, era óbvio que eu não ia conseguir. Tá, mas era óbvio porque tu já não conseguiu. Se tu tivesse conseguido, tu ia criar uma narrativa de uma história pra justificar o que tu conseguiu. Como tu não conseguiu, tu cria uma história também pra justificar o porquê que tu não conseguiu. Percebe que a gente tá sempre buscando fazer coerência? O nosso cérebro, ele é projetado para criar coerência nas histórias que nós vivemos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o entendimento das histórias que a gente conta para nós mesmos. E o viés da retrospectiva e o viés do resultado nos mostram isso. A gente não pode olhar para o resultado na mão, olhar para o contexto atual e achar que aquilo era óbvio, porque não é tão óbvio assim. E aí, um outro problema que isso vai gerar é a ilusão do controle. Tu imagina que você conseguiria controlar, que você consegue controlar aqueles resultados. Não, se eu seguir isso, fizer isso, parará, 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 eu consigo controlar o resultado. Pega a ginástica. Ontem eu estava olhando ginástica. Sério, é um esporte que eu acho incrível. Porque eu, que já dancei, pra quem não sabe, já fui bailarina nada profissional, bem amadora, mas eu dançava e ia pra competição, tudo isso, né? Festivais, enfim. E eu sei o nível de dedicação que precisa ter
para que tu consiga, por exemplo, trazer uma perna aqui, que nem elas fazem, sabe? Tem um movimento que eu não sei o nome, mas que no solo elas pegam a perna aqui e dão pirueta com a perna aqui do ladinho, assim, tipo, né? Aqui em cima. E eu treinei muito tempo fazer isso. Nunca saiu perfeito como eu queria, assim. A minha perna vinha aqui do lado. Parece outra vida até, né? Porque hoje ela vem aqui assim. Mas a minha perna vinha na orelha. E com a perna na orelha, tu dá uma pirueta, um giro, que elas nem dão um, elas dão dois, três. Só dar uma pirueta bem perfeitinha já não é fácil. Você olha ela fazendo lá e diz assim, ah, que barbada! Vai lá fazer o que ela tá fazendo. Então, assim, só dar uma pirueta normal já não é nada fácil. Dar uma pirueta com a perna na orelha, gente. E isso é o básico que elas fazem, né? A coisa é muito mais complexa. Então, eu estava olhando ontem, assim, fico realmente. Eu chego a me emocionar vendo a Rebeca, que é a brasileira que ganhou a medalha de prata, na verdade, né? Medalha de bronze foi a equipe da ginástica que tirou. Fico olhando lá, né, o resultado delas e tudo, eu me emociono com o resultado delas. Mas uma delas, a Flavinha, caiu no solo, né? Ela estava fazendo solo e o pé desandou para trás e ela caiu de barriga no chão. Ela pode sair daquela prova completamente frustrada, dizendo assim: mas eu devia ter feito isso porque o meu pé é aquilo, porque quando na verdade não se tem controle mais do que daquilo ali, sabe? Ela treinou tudo que tinha que para treinar. Ela fez tudo que tinha que fazer. Às vezes é um golpe de sorte. Poxa, não era para ter acontecido aquilo. Eu poderia ter evitado. E talvez não, sabe? É um golpe de sorte mesmo. Os nossos resultados, todo mundo diz a frase, né? Que a sorte sempre encontra o preparado. E quando a sorte passa por alguns que não estão preparados, o resultado não vem. Só que na realidade, muitos dos nossos resultados são golpes de sorte. Óbvio, a gente está preparado para estar ali, né? E ela estava preparada para estar ali, mas ela não tinha controle sobre não cometer aquele erro naquele momento, daquele jeito, com aquele pé que caiu, que saiu para trás, sabe? Seria uma ilusão muito grande depois que aconteceu, no viés do resultado, ela olhar e dizer assim, eu poderia ter feito diferente. Né? Isso é viés, é ilusão do controle. Nós temos uma ilusão de que a gente consegue controlar absolutamente tudo e nós não conseguimos controlar absolutamente tudo. A complexidade do comportamento humano é um negócio muito grande. Muito, 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 muito grande. Por exemplo, existe uma outra ilusão que eu já comentei, que é a ilusão da validade. O Kahneman, quando ele descreve a ilusão da validade, ele descreve um experimento que ele fazia com soldados, porque, para quem não sabe, o Kahneman foi militar em Israel, ele é de Israel, e ele participou do exército em Israel como psicólogo já, super jovem, 19, 20 anos. E aí ele fazia processos de análise, né, dos soldados para ver quem poderia ser um bom líder, quem poderia crescer na carreira para um lado ou para outro. E em um desses experimentos, o teste era mais ou menos assim, vou tentar, para quem está me vendo no YouTube, vai conseguir ficar mais fácil de ver. Digamos que esse microfone aqui seja um muro, tá? E os soldados, eles tinham que, com uma madeira, não sei exatamente como que era essa madeira, se era tipo prateleira reta, redonda, enfim, não sei como é que era essa madeira. Eles tinham que conseguir passar esse muro sem encostar a madeira no muro e sem que o soldado encoste no muro também. Então, sei lá, uma técnica que poderia ser adotada. Alguns seguram assim, né? Ficam segurando a madeira aqui. Aí o soldado pula, o primeiro soldado. Depois esses aqui erguem, passam essa madeira para lá. Agora esses soldados aqui seguram até que os outros consigam pular. Enfim, tô dando uma suposição do que poderia ser feito. Provavelmente esse muro era baixo, né? Mas enfim, existia essa tarefa. E qual era o objetivo dele? No entendimento dessa tarefa acontecendo, ele esperava que, ao analisar o comportamento dos soldados ali nessa tarefa, ele conseguiria identificar, por exemplo, quem era o soldado que tinha um traço de liderança maior, quem era o soldado que poderia crescer, se desenvolver, enfim, ele achava
né? Tinha a ilusão de que o fato dele implementar aquele experimento, ele conseguiria prever o futuro daqueles soldados. Ilusão da validade. Ele achava que aquele experimento era extremamente válido para ditar qual seria o comportamento desses soldados no futuro. E aí, depois de muito aplicar essa técnica e tal, ele percebe que, na verdade, essa percepção que ele tinha desse único experimento pouco dizia sobre o futuro do soldado. Que um dado solto para, sei lá, fazer ali um sorteio de quem seria um melhor líder tinha mais ou menos a mesma possibilidade de resultados do que ele fazendo esse experimento. Então, isso é uma ilusão da validade. Ele achava que esse experimento fosse ser e que ele poderia, a partir disso, né, ter controle do resultado futuro do soldado, quando ele não tinha. Então, a gente tem que cuidar muito, né, essas confusões que a gente faz em relação à nossa capacidade tanto de prever, ilusão da validade, quanto a nossa capacidade de controlar. Nós não conseguimos controlar, como a Flavinha não teria conseguido controlar, talvez. Ah, tem que treinar mais. Sim, tem que treinar mais. Talvez isso tenha sido uma correção. Mas mesmo a pessoa que treinou muito, 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 ela não está imune de escorregar e cair. Esqueci o nome da americana que tirou ouro. Não sei que Biles. Esqueci o nome dela. Ela não está imune de cometer um erro, mesmo sendo uma referência no mundo da ginástica como é. A Rebeca, que é a brasileira, que ficou com a prata, né? Ela desequilibrou na trave, né? Deu uma desequilibrada, trouxe o pé na cabeça. No solo, ela pisou fora do solo. Então, assim, não tem como nós prevermos que isso não vai acontecer. Seria muita ilusão de controle, a gente achar que todo mundo, que toda ginástica que treina está imune a esse tipo de coisa. E se a ginástica que tem como profissão treinar até uma Olimpíada de 4 em 4 anos, ela não pode incorrer na ilusão do controle, quem somos nós, meros mortais, que muitas vezes pouco entendemos do nosso dinheiro e menos ainda do nosso comportamento em relação ao dinheiro, como nós podemos manter uma ilusão dessas? De que a gente pode controlar. Ah, Jéssica, mas se eu não posso controlar, então não adianta eu fazer nada? Não adianta eu... Óbvio que isso é mais uma ilusão e seria uma forma de você arrumar desculpa para você mesmo. Porque daí é só você olhar para elas treinando. A Flavinha mesmo, ela disse que elas treinam 7 dias por semana, 7 horas, de segunda a sábado, 7 horas por dia. 7 horas por semana não, né? 6 horas por semana. 6... Não... me confundi horas com dias, enfim. Elas treinam 7 horas por dia, 6 dias por semana. Então seria uma ilusão muito grande achar que... então eu não preciso treinar, porque eu vou cometer erro mesmo. Aí seria óbvio que elas não tinham nem a metade do resultado que tem. Então, assim, também temos que cair na real, né? Então não adianta nada. Olha, aí seria uma ignorância pensar dessa forma. Porque então elas não treinariam e daí elas nem conseguiriam chegar numa final olímpica. E elas chegaram numa final olímpica porque existiu treinamento. Só que esse treinamento não deixa elas imunes ao erro. Isso exime elas de treinar? Óbvio que não. Isso exime você de fazer gestão financeira, de controlar a sua vida, de controlar a sua vida no sentido de controlar teus padrões comportamentais, teus gatilhos. Óbvio que tu tem que seguir fazendo isso. Porque sem isso, tu nem chega no resultado, que no caso delas era participar das Olimpíadas e estar numa final olímpica. Então, essas coerências a gente tem que ir lapidando, né, a nossa forma de ver o mundo para que a gente não gere justificativas pra gente que são completamente irreais. E por fim, mas não menos importante, existe uma outra ilusão que o Kahneman comenta, que é a ilusão da habilidade. Ou ele comenta que é a ilusão dos gurus, a ilusão da habilidade do investidor. E aí já entrando bem na parte financeira, né? Pensa comigo. Pode ser que tu não tenha esse conhecimento ou não tenha essa vivência, tá?
Mas quando a gente fala em mercado financeiro e compra de ações, que é um pedacinho de uma empresa, né, que tu vai lá e compra aquele pedacinho da empresa e faz parte agora como sócio daquela empresa, quando você compra, alguém tem que estar vendendo, certo? Então, assim, tu não tem como comprar um carro se não houver um vendedor. Tu não tem como comprar uma ação sem que haja um vendedor. E aí, por isso que ele descreve a ilusão da habilidade. Todos que estão comprando, eles têm a certeza de que eles estão tomando a decisão. Certeza não, mas assim, eles têm a convicção de que eles estão acertando. Assim como aquele que vende tem a convicção de que ele está tomando a decisão certa. E aí o Kahneman também introduz aí a ilusão da certeza, né? Não, eu acho que vai ser por aqui mesmo. Só que alguém tá errado nessa história. Porque se eu, quando eu tô comprando, eu acho que eu tô fazendo o melhor negócio, e quem tá vendendo acha que tá fazendo o melhor negócio, um dos lados tá errado. Só que os dois estão achando que eles sabem. Portanto, quando a gente fala de vida com o dinheiro, quando a gente fala de vida com o mercado financeiro, investimentos, nós temos que entender que sempre estaremos incorrendo em ilusões, sempre estaremos incorrendo em ilusões. E a gente tem que ter cuidado com essas ilusões, porque essas ilusões, elas vão fazer com que a gente meio que feche os olhos e não veja o todo. E aí, somada a essa ilusão, eles dizem que existem a ilusão dos gurus, que são os analistas financeiros, que, digamos que, sei lá, o dólar subiu, agora mesmo o dólar subiu. Ontem fui fazer minha lição de casa, todo início do mês eu faço meu planejamento financeiro, já faço meus investimentos. Fui fazer meus investimentos no exterior e estava lá o dólar a 5,75 dentro da Avenue, que é a corretora que eu uso. Eu digo, Jesus, aí a gente vai um analista financeiro dizendo, e ele vai dizer assim, isso aconteceu por causa disso, 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 disso. Então percebe que ele pega, né, todo um contexto passado para justificar o que está acontecendo. Então, mais uma vez, a ilusão da compreensão. Ele realmente acha que o dólar está naquele patamar que está por causa do contexto que ele está descrevendo. Só que daqui a pouco pode ter algum ponto cego que ele não viu e que está gerando essa influência. Não tem como bater o martelo e dizer assim, é por causa disso, sabe? Pega o Bitcoin, que é uma moeda digital. Como que tu vai conseguir prever para que lado vai o negócio? É uma coisa descentralizada que acontece no mundo inteiro. Tu consegue ter uma expectativa, mas essa expectativa pode estar iludida. Então, ele diz que a ilusão dos gurus é que os gurus, eles sempre constroem boas narrativas para justificar aquele resultado que está aparecendo ali, né? E aí, a partir disso, eles olham e dizem assim, é por isso, é por aquilo. E que a gente tem que ter cuidado. Quando que a gente pode confiar nessas projeções? Para o mercado financeiro ou para qualquer coisa? O Kahneman diz o seguinte, primeiro, eu tenho que ter um contexto que seja um contexto padronizado. Então, eu não posso ficar fazendo avaliação de coisas que são muito diferentes entre si. Eu não posso comparar o gosto de banana com maçã. Tem que ter padronizado. Eu tenho que ter uma taxa base, ou seja, eu tenho que ter referências estatísticas que me permitam fazer essas projeções. E eu tenho que ter repetição e feedback. Então, eu tenho que me permitir me comportar e corrigir, me comportar e corrigir, me comportar e corrigir. E dentro disso, se tiver isso, né, uma estabilidade ali na construção, se eu conseguir ter uma taxa de referência e se eu conseguir repetir aquilo e ter feedback, que é no caso do mercado financeiro, se tiver esse contexto, a gente consegue ter uma maior segurança de dizer essa previsão tá boa ou está ruim. Mas mesmo assim, nunca a gente vai conseguir bater o martelo e ter certeza de absolutamente tudo. Em resumo, somos inundados de ilusões. Qual é uma técnica que o Kahneman sugere para que a gente se proteja dessas ilusões? Ele chama de pré-mortem. Eu não sei se é exatamente assim que mortem vem de morte, só que no latim, né? Pré-mortem. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Mas o que é isso? É você conseguir antecipar o problema
que aquilo que você está decidindo pode gerar. É meio que ser o advogado do diabo de si mesmo, sabe? Então, assim, é um projeto, vamos voltar ao exemplo da família que a gente deu no início. Projetou o ano com X resultados. Tá, agora faz o pré-mortem dele. O que é o pré-mortem? É projetar o problema que pode dar. Tá, mas pode dar esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Que comportamentos eu preciso ter para me proteger desses problemas? E se um desses problemas acontecer e eu não consigo me proteger, o que de pior isso pode gerar para minha vida e para os meus resultados? E aí é desenhar, pegar um papel, uma caneta realmente e desenhar isso, sabe? Porque isso, segundo ele, gera, por vezes, uma antecipação do arrependimento. Tu consegue antecipar o sentimento de arrependimento que tu teria se tu agisse naquela direção e aquele erro acontecesse, aquele resultado que tu está prevendo como morte acontecesse. E aí tu consegue, de uma forma mais coerente com as probabilidades de erro, adequar a tua decisão no hoje. Então, aplique o pré-mortem. O que você vai fazer? Lá, pelos 40 minutos do episódio aqui, eu sugeri que você pegasse um papel e caneta e desenhasse aí a sua vida para você ver se você não estava tendo uma ilusão da compreensão. Agora, depois, com esse exercício, o que você vai fazer? Vai pegar esse seu papel e vai fazer assim, bom, eu construí isso aqui, talvez eu esteja com uma ilusão da compreensão. Agora vamos projetar isso aqui para um ano. O que de ruim pode acontecer? E aí tu faz esse exercício do pré-mortem para que você compreenda se aquilo que era positivo que você está prevendo não aconteça, quais são as consequências e como que você no presente pode se proteger desses erros. E aí você começa a ajustar teu comportamento, evitando incorrer em tantas ilusões. Ter ilusões é como se você estivesse, sabe, cavalo que anda com charrete, que anda com aquelas coisas assim? Se você é iludido e vive essa ilusão, você tá que nem o cavalo que tá lá com o tapume nos olhos. Corrigir essa compreensão dessas ilusões, fazer esse pré-mortem, conseguir ser mais realista, conseguir olhar entendendo as suas crenças e as narrativas que você está construindo, isso vai fazendo com que você tire o tapume dos olhos do cavalo. Então, por favor, tire o seu tapume, que isso vai te ajudar a ter melhores decisões, melhores comportamentos. Espero de coração que tenha gerado aí boas reflexões, boas análises para você mesmo. Comentem aí, é sempre importante eu ter o feedback de vocês, para que eu entenda se foi um conteúdo que é de interesse, não é, porque, assim, né, isso é muito um dos pilares aqui do podcast. O meu pilar é eu estudar, eu compartilhar conhecimento e eu gerar impacto. Então, assim, eu saber se realmente esse tipo de conteúdo, tantos outros que eu faço aqui, né, realmente contribuem, isso me motiva a cada vez mais seguir construindo conteúdos e trazendo coisas aqui para vocês aplicáveis, que possa ser realmente útil na vida, melhorar tomada de decisão e bem-estar. Então, contem aí se vocês conseguiram se autoanalisar e se depois de se autoanalisar vocês conseguiram prever algumas coisas, que lembrando, nossa capacidade de previsão é muito baixa, mas prever no sentido de fazer algumas adequações aí no seu processo de tomada de decisão, que talvez você estava se guiando pela ilusão e que agora você vai ajustar, certo? Será um prazer te escutar. Muito obrigada e até a próxima.